Olá, boa noite, como vão? Como foi o dia de vocês? Tudo bem? Como passaram essas lutas, essas vitórias, essas alegrias? Tem um poeta que disse: cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Então nós sabemos isso. Isso é muito legal, saber o que é bom e o que é ruim para você. Bem, hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre acreditar em Deus. Quanto tempo nós. Será que nós acreditamos em Deus o suficiente? Será que nós acreditamos quando nos aproximamos com Deus, fazemos uma oração, ou gritamos: Meu Deus, me salve, me socorre? Será que estamos verdadeiramente acreditando em Deus? E como funciona isso, acreditar? É muito importante acreditar. Você só pode conseguir as coisas se acreditar. Lembro-me de uma história que existia um grande precipício e um grande malabarista ele tinha que atravessar aquele precipício numa corda. E a multidão foi lá, a imprensa, e todo mundo, vamos dizer, aclamando aquele malabarista. E ele perguntava: vocês acreditam que eu vou atravessar esse cânion nesta corda? E a população toda gritava: nós acreditamos, você é o maior, você é o máximo. Aí ele pegou, foi na corda, atravessou, foi até lá, no Grande Canyon, voltou e todo mundo aplaudia, vibrava. Aí ele pegou um carrinho de mão. Vocês acreditam que eu posso atravessar com esse carrinho de mão esse Grande Canyon? Ele, todo mundo, você consegue, você é o cara. Ele foi e atravessou aquela corda com aquele carrinho de mão. E todo mundo aplaudia, as pessoas ficavam assim, encantadas. Realmente um verdadeiro fã-clube daquele malabarista. E aí ele chegou e perguntou: vocês acreditam que eu posso atravessar com o carrinho de mão, levando uma pessoa dentro do carrinho de mão? E a população, todo mundo: eu acredito, eu acredito. Então ele falou: eu preciso de um voluntário. E ninguém se ofereceu. Ele teve que encerrar o seu show, a sua travessia naquele momento, porque ninguém apareceu, todos acreditavam. Ninguém queria ser o voluntário e entrar no carrinho de mão. E com Deus é a mesma coisa. Muitos acreditam em Deus, porém não quer entrar no carrinho de mão de Deus. Vamos assim por assim dizer. Não querem participar desse momento aí tão especial de fé. Muito bem. Eu vi uma história que, se você hoje fosse visitar o presidente da República, ele não está muito, vamos dizer assim, ele não está muito popular no, nessa história. Ele não está muito popular. E eu vou perguntar para você: se você fosse, nesse momento, visitar o presidente da República, ao chegar lá no Palácio do Planalto, ao chegar no palácio, você teria, a primeira pessoa que iria te recepcionar seria o cerimonialista, o funcionário encarregado por todo o cerimonial. E ele ia dar as instruções, não poderia ter vamos dizer, um cumprimento, tratar o presidente como um conhecido, só porque você vê na televisão. Também não pode ter intimidade com o presidente, tem que ser protocolar. Falou com o presidente, não pode também criticá-lo em público. Você já está orientado, não pode, por mais que você o odeie, por mais que você não concorde com ele, você não pode criticá-lo, porque naquele momento ele está investido como chefe máximo de um país, representando o país.
e você não pode criticar o teu país. Quem faz as coisas erradas são as pessoas e não o país. Então, se ele está representando o país, mesmo ele fazendo coisas erradas, você não pode criticá-lo naquele momento, naquela cerimônia. Então, você tem que ter essas orientações, esses passos para chegar até o presidente. Pronto, você participou da cerimônia. Não pode criticá-lo, não pode vaiá-lo, não pode ter outra atitude. E além do mais, eles vão olhar se a sua roupa é adequada. Você tem que estar vestido de uma forma rigorosa, tem que estar vestido, né, de uma forma assim, asseada, vamos dizer, porque às vezes vai o agricultor, vai aquelas pessoas mais humildes, mas tem que estar com a sua melhor roupa. Então nós vimos que existe um cerimonial para falar com autoridade aqui na Terra. Em alguns fóruns eles têm roupa. Se as mulheres forem de calça, elas têm que trocar e colocar saia. Em alguns fóruns no Brasil, até uns anos atrás, era proibido mulher entrar dentro do fórum, de uma sala onde está o juiz, de calça comprida. Foi uma luta dos advogados conseguirem usar a saia. Muito bem, porque eu estou falando de um cerimonial para falar com o presidente, o prefeito, o governador, o senador? Porque se para os homens existe um cerimonial, para Deus existe também. Existe um cerimonial muito mais importante para Deus do que para os homens. Então eu vou pedir para você, se você tiver sua Bíblia, vamos lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Estou com minha Bíblia aqui. 11, 6. Olha o que diz a palavra, qual é o cerimonial para falarmos com o nosso Deus. Está aqui. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Em algumas traduções está galardoador, galardão, presente, recompensa. Aqui tem o primeiro cerimonial para falar com Deus. Você tem o livre acesso a falar diretamente com Deus. Foi isso que Martinho Lutero descobriu quando estava subindo as escadarias lá no Vaticano. Ele estava subindo aquela escadaria e de repente uma voz falou: o justo viverá pela fé. E ele, estudando em Romanos a justificação pela fé, ele viu que qualquer ser humano pode acessar diretamente a Deus sem a intermediação de um sacerdote. Isso foi propiciado por causa de Cristo. Quando ele morreu na cruz, ele rasgou a cortina do santuário e nós temos livre acesso ao nosso Deus. Pensa na coisa maravilhosa. E se ele é o governador de todo o universo, existe um cerimonial. E o principal cerimonial, quando nos dirigimos a Deus, são dois: acreditar que ele existe e acreditar que ele recompensa a todos quanto ele quer. Então, a recompensa que Deus nos dá não é méritos nossos, é soberania dele. Ele abençoa quando e onde ele quiser. Não existe nenhum pastor, nenhum apóstolo, nenhum bispo, nenhum ser especial que determina que Deus vai abençoar naquele momento. Por isso, a teologia da prosperidade cai por terra, porque Deus é soberano em dar prosperidade ou não, segundo a vontade dele. Então, quando nós nos aproximamos a Deus, primeiro, acreditar que ele existe, e segundo, que ele recompensa todo quanto ele quer. Então, esse é o cerimonial de Deus. Se você quer, nesse momento, precisa falar com Deus, como diz uma música, eu queria falar com Deus, você pode ir se ajoelhar onde você está neste momento e falar com Deus. Ele vai te ouvir e vai te atender
conforme a soberania dele, a onisciência, porque ele sabe se aquilo é bom para você ou não. Vou dar um exemplo. Você não tem carta, não sabe dirigir, mas pede um carro. Ele não vai te dar um carro porque sabe que você pode bater no poste e vir a falecer. Nós, nós precisamos acreditar em Deus, na sua existência e no seu poder de nos conceder bênçãos. Como eu estou falando agora, porque você está me ouvindo, porque você está vivo, eu falo porque estou vivo, então isso é a bênção de Deus. Ontem eu não estava muito bem, mas a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã bem cedo. Cada dia que Deus nos dá é um livro em branco para consertarmos e começarmos de novo. E agora, quando fecha o ano, 365 dias para começar vida nova, agora um ano nós vamos começar um ano totalmente em branco. Isso é uma bênção de Deus. Então, já vimos 2 protocolos para se aproximarmos do governante de todo o universo, aquele que deu peso ao vento, que criou as leis da natureza, as leis da gravidade, criou toda a galáxia e o pequeno átomo, ou o bóson de Higgs, né, os quarks, que são menores que o átomo. Mas agora outra situação está nós vimos em Hebreus, agora em Tiago, capítulo 1, verso 6. Tiago 1,6, segundo a minha Bíblia, eu vou ler aqui para você e você acompanha aí. Que coisa maravilhosa. Tiago, capítulo 1, versículo 6. Acharam? Muito bem. Peça, porém com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Você já viu o mar, a maré? Se o vento está forte, as ondas são fortes. Se o vento está fraco, o mar é calmo, é aquela maresia. Então, o mar ele é determinado pelos ventos. Ele não tem uma posição dele, é tudo pelo vento. Então, aqui que nós olhamos é imperativo que ao aproximarmos, é imperativo, quando pedirmos algo, que peça com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar. Então, se vai pedir alguma coisa a Deus, peça com fé. Difícil, porque fé é um dom de Deus. A salvação é pela fé. Não, a salvação é pela graça. A fé é dom de Deus. Ninguém consegue ter fé por si mesmo. Tem que pedir a Deus. Então, se nesse momento você que está me assistindo está passando por uma situação desesperadora, uma situação de angústia, de depressão, de problemas psicossomáticos, problemas financeiros, enfermidades, qualquer que seja, sentimentais, no casamento, boa noite, Lia, saudade, hein? Nós devemos se aproximar a Deus, crendo que Ele pode nos abençoar e aproximar com fé que Ele está nos ouvindo e pode nos atender. Aí, segundo a vontade dEle, Ele sabe o que é melhor para nós. Então, fé é pedir a Deus, ter fé, nada mais e nada menos que nós precisamos para a nossa vida. Deus sabe o que nós precisamos. Então, possa pedir, falar, desabafar. Você que vai no consultório com psicólogo, você desabafa com ele. E aqui nós temos um psicólogo muito maior que Deus. Pode desabafar. Então que nesta noite, que nós possamos seguir os protocolos. Buscar a Deus com fé. Buscar a Deus com dedicação. Buscar a Deus sem duvidar. Ele pode fazer tudo o que nós precisamos na nossa vida. Eu não sei o que você precisa, mas Deus sabe. E se você pedir, com certeza Ele vai te atender de alguma forma. Ele diz não, espera um pouco, ou sim. Se Ele disse não, espera. Mas Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Que Deus abençoe. E não deixe nunca de ter fé nesse Deus, que Ele existe. Por isso que nós estamos aqui.
Deus abençoe e guarde a cada um de vocês. Um forte abraço e até amanhã.